Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês, gente? Aqui é Teco Andrade, de Jardim de Casa, e eu vim agora nesse momento aqui passar para vocês aqui algumas dicas, não vem a ser aula, tá? Mas algumas dicas de como você deve tratar um instrumento, recomendações para um instrumento. Mas antes de tudo, se inscreva no canal Teco Andrade do Jardim de Casa, onde lá tem vários vídeos que são bênção e tem abençoado várias vidas, tá? E também acompanhe o nosso projeto La Si Dó, que é um projeto onde nós estamos iniciando os primeiros passos para o violão. Eu tenho certeza que você vai estar tocando. Então vamos embora? Vamos lá? Começar a aula então? Então vamos lá. Gente, é o seguinte, eu me lembro até hoje do meu primeiro instrumento. Meu instrumento eu ganhei, tá? Eu ganhei do Carlinhos, ganhei um violão, um tonante. Fiquei muito tempo com ele, acabei doando. Depois ganhei outro instrumento, ganhei um violão da Janine, maravilhoso. E hoje ele está com o primo da minha esposa, que eles são missionários lá na França, né? E eles ainda estão com o violão, mas um violão muito macio, lindo, lindo, lindo demais. Uns antigãos da Janine, que o braço dele era bem largão assim e chato, quadradão assim, é demais. Mas enfim, hoje eu estou com os meus instrumentos e a dica que eu dou para você, vou comprar o instrumento hoje, vou iniciar o violão hoje, então eu tô com dinheiro, juntei, trabalhei, meu pai vai comprar um instrumento e tudo mais. Seguinte, a primeira recomendação que eu passo para você: se você for comprar um instrumento, procure alguém que possa te ajudar a escolher um instrumento de boa qualidade e de bom preço, tá certo? Porque muitas vezes você compra um instrumento, gasta o maior dinheirão e muitas vezes não é ele, não é aquilo, entendeu? Muitas vezes eu já vi vários guitarristas que depois me apaixonei pelo teclado. Vários pianistas, me apaixonei pelo saxofone, é a minha vida, é a minha paixão. Aí vai ficar sendo dinheiro parado. Seguinte, a minha opinião, há vários instrumentos bons e baratos, certo? E principalmente usados também. Teco, mas eu vou decair? Não, você não vai decair. Instrumentos bons são instrumentos usados também. São instrumentos vintage, onde há a valorização do madeiramento, porque o madeiramento já secou, então o som está mais firme. Esses instrumentos antigos, que nem a minha guitarra, eu tenho uma Janine de 1977, a madeira dela tá tinindo, tá firme, o som tá maravilhoso. É um instrumento vintage, de 20 anos, com mais de 20 anos. Mais velho que eu. Então, voltando aqui. Então, são instrumentos bons, são instrumentos antigos e bons. Vale a pena, sim. Vale a pena. Eu posso ficar citando marcas aqui, entende? Porque não é o nosso... Mas muitas coisas antigas são boas. Muitas coisas usadas estão em bom estado, porque já eram de músicos já. Então você pode estar encontrando instrumentos bons usados. Ou instrumentos bons também, novos também. Vai ver, é um instrumento que você vai acompanhar para um longo da sua vida aí. Mas antes procura também uma boa pessoa para estar te auxiliando na compra de um bom instrumento. Não vai comprando à toa assim. Primeiro você pergunta, é bom esse instrumento para aprender? Depois você vai comprando outros, tá? Então essa é a primeira dica, tá? A segunda dica, repetindo a sua primeira dica. Então a primeira dica é, se você for comprar um instrumento, procure alguém que possa te ajudar e escolher um instrumento de boa qualidade e de bom preço, tá bom? Segunda dica aqui.
adquira uma boa e reforçada capa para o seu instrumento. Observar bem o pano, a costura, principalmente as alças, né? Porque a alça vive arrebentando muitas vezes. Então tem que ter cuidado com elas, tá? E os fechos, o zíper, porque já pensou? É a primeira coisa que você tem que adquirir. Comprou o instrumento, já pega, já compra a capa. Não vai guardar assim, guarda em qualquer lugar, não guarda nada, vamos guardar na parede, vamos guardar no canto do armário, vamos guardar papá. Não! Você vai evitar poeira, você vai evitar contato desnecessário com o instrumento. Pode lascar, pode danificar, pode riscar. Eu detesto esse negócio, ficar riscando instrumento. Meu Senhor amado, terrível, terrível. Então adquira uma boa e reforçada capa, tá? Que aguente para você guardar um instrumento. Isso é muito bom, tá? Então a segunda coisa, adquire uma capa para o seu instrumento, tá? Terceira coisa aqui, ó. Eu recomendo guardar um instrumento, sendo violão, guitarra, contrabaixo, em suportes para não haver nenhum contato com o braço, tá? E se você não vai usar, demorar para usar, você pode pegar e desafinar. Desafina, afrouxa as cordas e guarde de lá. É uma boa, é uma boa. Ou o quarto coisa, caso você não tenha suporte, aquelas estantes também de colocar o instrumento em pé, mas ali também você não vai poder deixar, porque vai estar fora da capa, né? Então já viu. Então, ó, caso você não tenha o suporte, você tem que guardar o instrumento em pé. Ó, aqui atrás de mim, eu tô com a minha guitarra aqui, ó. Tô com a minha guitarra. Ela tá nessa capa aqui, tá? Ela é reforçada, mas ó, já costurei ela, entende? É capa de tempos já, é capa de tempos já, tá? Voltando aqui, não vai cair. Voltando aqui, se você não tem o suporte para colocar o seu instrumento, você coloca ele de pé na parede, tá? Voltada com as cordas para a parede, tá? Ou se você for guardar para cima, vou guardar em cima do guarda-roupa, guarda ele com as cordas para baixo, tá certo? Para não ter problema de forçar um instrumento, tá? Isso é uma boa também. Eu vou estar mostrando para vocês aqui num vídeo simples como você deve deixar, tá? 5. Não expõe o seu instrumento em lugares quentes e abafados, tá? Colocá-los em lugares fresco e arejado. Por quê? É madeira, gente. É madeira. É madeira. Madeira no sol, ela começa a torcer, ela mexe, tudo mais, entra mais instrumento novo. Então, gente, sabe aquele negócio assim, ó? Eu vou deixar um instrumento dentro do porta-mala. Aí eu vou sair, depois já volto. Aí, de repente, encontra 5 pessoas na rua, cada uma fica conversando 1 hora. Aí chega lá, o instrumento tá torto, tudo arrebentado. Mas o que aconteceu? É instrumento Ruim, não é ruim. Não é o lugar dele. Tá? Não é o lugar dele. Então você tem que deixar o instrumento no lugar próprio, um lugar arejado, um lugar fresco. Você só vai tirar da sua casa, você vai levar ele, tira do porta-mala, se for possível, guarda em outro lugar, tá? Não vai deixar dentro do porta-mala, não. Sabe, vou treinar depois do serviço. Não, você vai treinar depois do expediente, você vai treinar na hora do almoço. Você já tira ele de lá do carro para ele não pegar calor nem temperatura, porque você pode estar perdendo um instrumento. Às vezes nem o luthier consegue consertar. Entorta braço, empena braço, o tampo danifica. Gente, não deixa, tá certo? Então não exponha ele ao calor, ao sol e ao calor de lugares abafados, tá certo? A 6ª dica que eu deixo aqui: após tocar ou estudar, sempre limpar as cordas e o braço do instrumento para evitar o desgaste da oxidação ou da ferrugem, né? Da oxidação causado
pela transpiração das mãos. Tá? Sua mão transpira, gente. A minha mão transpira. Isso é normal. Então, acabei de tocar na igreja, acabei de tocar no meu trabalho, na banda, tudo mais. Pega uma flanelinha, ó, corda por corda, ó. Limpa as cordas, você vai ver um limbo preto saindo assim, ó, na flanela, certo? Um limbinho preto. Aquilo ali é o seu suor, gente. Aquilo lá é o desgaste da pele, do suor. Até às vezes, assim, fica marca de um limbo, assim, nas casas, porque é o suor. Isso daí é normal, gente, é normal. Então você pega, passa uma flanela nas cordas, dá uma limpadinha, depois você guarda na capa lá. Você vai ter corda por um longo tempo, tá certo? E por penúltimo aqui, surgiu problema no instrumento, vai, procure um bom luthier, tá? Não vá ficar procurando, não vai procurar dar uma de MacGyver, os antigos sabem o que é, mas não vai procurar dar uma de MacGyver, querer consertar. Eu conserto meu tensor. Até o dia que você quebrar, você vai perder. É caro, o conserto é caro, gente. Então, procura um luthier um luthier bom, que vai cuidar certinho do seu instrumento. Não vai fazer de qualquer jeito, não. Tá? Não vai. Tudo bem, trocar cordas, dar aquela limpeza geral, isso é bom. Mas que nem, muitas vezes, mexer em circuito, mexer em tensor, mexer em pintura, aí é coisas suas. Mas se você tiver um bom e um ótimo luthier, vale a pena estar investindo neles, tá certo? Então, gente, essas são as minhas dicas. E a 8ª dica: tudo isso que você faz, você está valorizando o instrumento. Então valoriza o instrumento, tá certo? Isso daí é uma boa para você ter um instrumento para longa vida. E outra coisa, quando você for colocar, vende-se, você vai vender um bom instrumento. Não vai vender um instrumento ruim, é um bom instrumento, tudo certinho, e você só vai estar valorizando, tá? Então, gente, essas são as minhas dicas para você que está iniciando, que não sabe nem guardar um instrumento, tá? Mas essas dicas aqui vão te ajudar a ter um instrumento para longa data, tá certo, gente? Então, por hoje é só. Se você curtiu, se você tem outras dicas também de como guardar, de como cuidar do instrumento, passa aqui para mim, digita lá, entra no canal Teco Andrade do Jardim de Casa, do projeto lá, certo? E manda suas sugestões, tá? Não vamos ficar só na conversa, tudo que é bom tem que ser compartilhado. E é isso aqui que eu tô fazendo, porque eu creio que nós vivemos para servir, e é o que eu tô fazendo aqui para você, tá bom? Um beijão para todo mundo aí e vamos musicalizar, beleza? Deus abençoe. Abraço.